meus amados irmãos, bom dia para todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira santa, 1º de abril de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado por João 13, versículos do 1 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já te banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos, que essas santas palavras do Santo Evangelho, e mais do que nunca, que elas abram nossas mentes, purifiquem os nossos corações, nos dando sabedoria e compreensão para entender essas santas palavras do Senhor Jesus e mais ainda, esse gesto de humildade que ele fez com seus discípulos. E perdoe nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Amados irmãos, a gente tem acompanhado ao longo de toda a história, todos os evangelhos, sempre disse e falou da humildade do Mestre Jesus. Jesus foi imensamente humilde. Nunca houve alguém tão humilde quanto Jesus. Era uma humildade fora do comum. Ninguém teve tanta humildade como o nosso amado Jesus. Você veja o ponto que Jesus chegou em demonstrar a sua humildade,
de pegar uma toalha, amarrar na sua cintura, pegar uma água com bacia e lavar os pés de um por um de seus discípulos. Ele sabia que estava chegando a hora, conforme narra a palavra, que o diabo já havia entrado no coração de Judas e ter feito toda aquela armadilha que Jesus teria entregue. Nos evangelhos passados, muito se falou sobre isso, sobre Judas Iscariotes, e que o diabo havia entrado no coração de Judas para entregar Jesus. Nós vimos, ao longo desta quaresma, os evangelhos, todos eles nos falam de humildade, de perdão, de compreensão e, mais do que nunca, a humildade. Vocês vejam, eu tenho certeza que para muitos, lavar os pés de alguém é se humilhar, é algo humilhante que muitas pessoas entendem que não devem fazer. Gente, na antiguidade, se dizem que as mulheres lavavam os pés dos maridos e que os escravos lavavam os pés dos seus senhores. No caso dos escravos, era uma escravidão, mas no caso das esposas lavarem os pés dos maridos, era um costume, era uma tradição. Isso, segundo os relatos, rolou por muito tempo. E está aqui mais do que provado e caracterizado que isso é um gesto de humildade, de amor e carinho e um apreço muito grande por quem você ama. Certamente, se essas mulheres faziam isso, vocês vejam só Jesus na condição de mestre e senhor. Tamanha humildade dele de lavar os pés de seus discípulos. E depois ele disse que vós também deveis fazer, lavar os pés uns dos outros. Isto, meus amados irmãos, a humildade de Jesus, a bondade de Jesus, ela não tem limite. É algo sem precedente. E nós humanos, o homem, por mais sábio que ele possa ser, jamais ele compreenderá o verdadeiro amor do nosso amado Jesus. É um amor sem limite, um amor que não tem igual. Ele nos dá o exemplo, e sabendo ali que estava para ser entregue, sabendo tudo o que sucederia para ele, que ele seria entregue, traído como foi por Judas, Pedro negaria ele 3 vezes antes que o galo cantasse, conforme narrou os evangelhos anteriores, e que ele seria entregue e passaria por todo aquele flagelo ao chegar à cruz, ser crucificado, morreria, mas renderia o seu espírito ao Pai, ao Criador, ao Deus Pai, aquele que o enviou para a libertação dos pecadores, a libertação dos oprimidos. E esses pecadores somos todos nós. Ele deu sua vida para a nossa salvação. Numa cruz, derramando seu sangue, pagou um preço altíssimo por toda a salvação do mundo, por toda a salvação dos vossos filhos que somos nós, filhos de Deus. Embora nós não o reconhecemos como Pai, não o reconhecemos como Senhor e não o reconhecemos como Salvador, porque ele era luz e veio ao mundo e as trevas não o reconheceram como luz. Ele veio como Salvador
e os homens não o reconheceram como Salvador. E, infelizmente, isso vem passando de geração a geração, até chegar nos dias de hoje que somos nós, e muitos de nós ainda continua com os nossos corações endurecidos, com os nossos corações cheios de hipocrisia, cheios de arrogância e cheios de prepotência, não reconhecendo Jesus como nosso verdadeiro e único Salvador. Infelizmente isso acontece nos dias de hoje. Quantas e quantas pessoas não creem que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador? Caríssimos irmãos, precisamos inverter essa história, precisamos mudar esse quadro, acreditando firmemente que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele veio para nos salvar. Então nos basta sermos humildes, procurar compreender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus e viver pelo menos um pouquinho da palavra de Deus. E nós certamente seremos salvos pelo nosso amado Jesus. Quaresma, tempo de Quaresma. Estamos aqui na reta final, Semana Santa. Amanhã já é a Sexta-feira Santa. É um tempo de conversão, é um tempo de arrependimento, é um tempo de nós pedir ao nosso amado Jesus que nos dê o dom da sabedoria, o dom de compreender a palavra de Deus, para que nós possamos viver na paz e que nós possamos ganhar a salvação, conforme Cristo fez e antecipou a nossa salvação, dando sua vida. E hoje Ele vive em forma de Espírito em nosso meio. E Ele mora e habita em cada um de nós. O nosso corpo é santo, o nosso corpo é templo e morada do Divino Espírito Santo. E Ele mora e habita em cada um de nós. Basta simplesmente nós reconhecer que Jesus é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e nos converter em Cristo Jesus e nos arrepender de nossos pecados, que Jesus nos salvará. Amados irmãos, fiquem todos com o nosso amado Jesus, tenham todos uma santa quinta-feira santa e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um abração e até a próxima, se Deus quiser.